Fala, povo de Deus! Boa noite, Kátia, que Deus te abençoe. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe. Boa noite a todo mundo que está entrando, que o Senhor os abençoe em nome de Jesus. Tá aí, pessoal da F-Moda, Adriana, que Deus abençoe em nome de Jesus. Rafaela, boa noite, a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Hoje é o 5º dia da nossa campanha aqui de 7 lives. Amém? Hoje é o 5º dia. Tá aí, Adriane, boa noite, que Deus abençoe. Hoje é o 5º dia da nossa série. São 7 dias no total, amém? E tem sido bênção, tem sido bênção. Então, você que pode, já sabe, né? Vai abrindo a sua Bíblia aí, você que tem uma Bíblia, no livro de Filemão, capítulo 1. Onde é Filemão? É lá no Novo Testamento, ok? Antes de Hebreus. Qualquer coisa, abre a sua Bíblia no início, no índice, e acha Filemão, que está lá no Novo Testamento. Amém? É o primeiro livro antes do livro de Hebreus, tá? Que Deus abençoe a todos vocês. Vai abrindo a sua Bíblia aí, em nome de Jesus, tem a vitória, que Deus abençoe. Vai abrindo a sua Bíblia, por favor, para você acompanhar a leitura. Filemão é um capítulo só. A carta toda para Filemão, escrita pelo apóstolo Paulo, contém só um capítulo. Então nós vamos ler tudo e depois damos início à palavra. Então você que pode, vai abrindo, vai enviando essa live para alguém. Tá? Que eu vou esperar mais 2 minutinhos para começar aqui a fazer uma oração. Hoje eu tô com muito frio. Nossa, hoje eu tô com muito frio. E nós damos início à palavra, tá? Eu tá com frio, o que tem a ver? Nada. Não tem nada a ver aqui com a palavra, só, enfim, tô com frio. Amém? Mas hoje nós vamos falar sobre Filemão, Paulo e Onésimo. Tá aí a Simone também, que Deus abençoe. Simone, uma boa noite para você. Ai, povo de Deus! A Adriana tá rindo. Vai abrindo a sua Bíblia comigo, por favor, para a gente dar início aqui ao nosso 5º dia. Amém? Enquanto você vai abrindo, as pessoas vão entrando, eu vou fazer uma oração aqui, tá bom? Eu acho muito engraçado fazer live. Tipo assim, todo mundo começa a entrar no fim, na hora que eu já acabei a palavra. Mas é a vida, né? Espírito Santo de Deus. Oh, meu amigo. Hoje é o 5º dia dessa série que o Senhor colocou no meu coração e me direcionou para fazer. Eu sei que Tu estás aqui, Senhor. E a minha oração é para que em cada casa, em cada lar, em cada canto desse planeta Terra, aonde quer que essa pessoa esteja e se conecte a essa live, que ela também possa sentir a Sua presença, que ela também possa desfrutar da Tua santa e gloriosa presença. O Senhor tem uma palavra para nós esta noite. E eu peço para que todos os que necessitam ouvir esta palavra venham até esta live, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Se for uma pessoa, que assim seja. Se for 1 milhão, que assim seja. Mas que quem permaneça aqui conosco seja alguém que precisa ouvir esta palavra, meu Deus. Em nome de Jesus, muda a nossa história. Muda o momento em que nós vivemos. Transforma o nosso viver e nos coloque na Sua ponte, Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Vamos dar início aqui
a palavra de Deus. Amém? Glórias a Jesus. Tá aí, o pessoal tá entrando e nós vamos dar início aqui à palavra de Deus que se encontra em Filemon, tá? E eu vou ler aqui. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, nosso cooperador, a irmã Áfia, a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em sua casa. Graça e paz a vós outros da parte de Deus, do nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações. Olha aí, Paulo, quando ele ia orar, ele sempre se lembrava de Filemon, né? Ele sempre se lembrava de Filemon. Será que nós lembramos das pessoas que nós amamos, das pessoas que já nos ajudaram, quando nós estamos orando? Sempre lembro de ti nas minhas orações, porque ouvi falar do amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e para com todos os santos. Oro para que a comunicação da tua fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem que em nós há para com Cristo. Tive grande alegria e consolação no teu amor, porque por ti, ó irmão, o coração dos santos tem sido reanimado. Então, quem é Filemon? É um homem que anima o coração dos outros irmãos. Quão bom é, né? Viver ao lado de alguém que nos anima, viver ao lado de alguém que tem sempre uma palavra de fé para nos dar, que coloca o nosso ânimo para cima, que quando a gente está para baixo, quando a gente está tristinho, a pessoa vem e nos faz dar uma risada e nos faz enxergar por outra ótica e assim por diante, né? Quão bom é ter um Filemon ao nosso lado. Pelo que, ainda que tenha em Cristo grande confiança para te mandar fazer o que convém, prefiro todavia solicitar em nome do amor. Então Paulo, ele tem o direito de mandar Filemon fazer algo, mas Paulo não vai fazer isso, ele vai solicitar em nome do amor, tá bom? Paulo sabe se comunicar, e aí em nome do amor ele vai transmitir uma mensagem que é um tanto quanto difícil. Vou solicitar em nome do amor, sendo o que sou, Paulo, o velho e também agora prisioneiro de Cristo Jesus. Peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões. Outrora ele te foi inútil, mas agora a ti e a mim é muito útil. Mando-o de volta para ti, a ele que é o meu coração. Eu bem quisera conservá-lo comigo, para que por ti me servisses na prisão do evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que o teu benefício não fosse forçado, mas voluntário. Bem pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo, para que o retivesses agora para sempre. Não já como escravo, antes mais do que escravo, como irmão armado, particularmente para mim, e quanto mais para ti, assim na carne como no Senhor. Então, Onésimo era escravo, certo? Portanto, se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo. E se te causou algum prejuízo, ou se te deve alguma coisa, lança na minha conta. Paulo está falando assim, se Onésimo, que foi teu escravo já, te deve alguma coisa, não cobra dele não, cobra de mim, põe na minha conta. Eu, Paulo, escrevo do meu próprio punho, eu pagarei, para não dizer que ainda me deves a própria vida. Ou seja, Filemon devia a vida a Paulo. Mas Paulo está falando, o dinheiro eu pago, para você não ficar no prejuízo, ainda que você me deva muito mais. Sim, irmão, eu gostaria de receber de ti no Senhor este benefício. Reanima-me o coração em Cristo. Agora Paulo está falando, faz o que eu estou te pedindo para você trazer ânimo sobre a minha vida. Lembra o que Paulo falou lá no versículo 7? Filemon, você é alguém que anima o coração das pessoas. E agora Paulo está falando, eu espero que você reanime o meu também. Escrevo-te confiado na tua obediência, sabendo que farás ainda mais do que eu peço. Ao mesmo tempo, prepara-me também uma pousada, porque espero que pelas vossas orações vos hei de ser restituído. E ele vai dar uma saudação final ali para Epáfras, meu companheiro de prisão de Jesus, Marcos, Aristarco, quase que eu preguei sobre Aristarco hoje, hein? Mas Deus mandou pregar sobre Onésimo. Demas e Lucas, meus cooperadores, a graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Amém? Então esse texto é uma carta escrita pelo apóstolo Paulo para um homem chamado Filemon. Eu sei que às vezes é um pouquinho difícil, talvez, de entender ela, talvez a nossa leitura dela seja bem pouca, mas resumidamente é o seguinte, existem três pessoas aqui nessa história, Filemon, Paulo e Onésimo.
naquela época, né, existiam muitos escravos ainda, certo? E Onésimo era escravo de Filemon, certo? Onésimo, por algum motivo, fugiu, certo? De Filemon, porém se encontrou com Paulo na prisão. Se encontrando com Paulo na prisão, ele ouviu o evangelho e se converteu. E agora o apóstolo Paulo escreve uma carta para Filemon, para que ele receba de volta Onésimo, porém não como escravo, mas como um irmão em Cristo, como alguém da sua própria família, tá? Resumidamente, é isso aqui. Amém? Conseguiu captar aí quem são as três pessoas do nosso texto de hoje? Filemon, Onésimo e Paulo? E aí o que acontece? Você que é um leitor da Bíblia, você precisa entender o seguinte: toda a Bíblia aponta para Cristo. Todas as vezes que você está lendo a palavra de Deus, tudo que está ali vai de alguma forma apontar para Jesus. Tá bem? Jesus é o alfa e é o ômega, é o primeiro e é o último, é o princípio e é o fim. Então, de Gênesis a Apocalipse, do início ao fim, a Bíblia é sobre ele, ok? E esse texto de Filemon não é diferente, tá? Tá aí a Érica, a paz do Senhor. Esse texto de Filemon não é diferente, esse texto de Filemon aponta para Cristo. Então, quando nós lemos algo da Bíblia não fazendo essa ponte para Jesus, nós acabamos cometendo um erro, ok? Nós acabamos cometendo um erro. E não só nossa leitura bíblica deve ser sempre voltada para Cristo, como a nossa vida tem que também ser sempre voltada para Cristo. Quando nós não vivemos apontando para Jesus, nós estamos vivendo errado. Se nós somos cristãos, se nós seguimos a palavra de Deus, se nós servimos ao Deus vivo e vivemos uma vida que não aponta para Jesus, algum erro tem na nossa trajetória. Amém? Nós precisamos apontar para Cristo. E Cristo, qual é a missão dele entre nós? Reconciliar-nos com Deus. 2 Coríntios, Paulo fala sobre isso. Que a missão de Jesus é nos reconciliar com Deus. E esse texto de Filemon fala sobre reconciliação. Então eu já vou dar um spoiler aqui, essa live e a palavra vai pegando muita gente aos poucos, só que sobretudo ela é para alguém que precisa se reconciliar com Deus. Alguém que precisa se entregar a Deus verdadeiramente. Filemon é um bom homem. Paulo está escrevendo para um bom homem. Como que eu sei que ele é um bom homem? A Bíblia está falando aqui, ó, ele era um cara cheio de amor. Ele era um irmão cheio de fé. Ele era alguém bom. Ele era alguém que, como nós falamos aqui, lemos no texto, ele animava as pessoas. Então ele tem amor, ele tem fé, ele tem ânimo, ele tem coragem para passar. E no versículo 2 ele tem uma igreja na sua casa. Lembra até a primeira palavra das nossas lives aqui, né? É onde nós falamos de Ninfa, que tinha uma igreja também na casa dela. Então Filemon tem amor, tem fé, tem ânimo, tem coragem, tem uma igreja na sua casa, ele é um bom homem. Porém, mesmo ele sendo um bom homem, ele foi prejudicado por Onésimo, tá bem? Nós não sabemos de fato o que Onésimo fez, mas o fim da carta aqui escrita por Paulo deixa claro que de alguma forma Onésimo prejudicou Filemon. Ou seja, ele era um bom homem, mas ainda assim foi prejudicado. Ele era um bom homem, mas ainda assim sofreu algum tipo de perda, tá? E tem pessoas que não entendem isso. Como algo bom pode acontecer, como algo ruim pode acontecer com uma pessoa que faz o bem, e não sei o quê, e Jesus falou em João 16:33, tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo, mas saibam que neste mundo vocês terão aflições. Então não é novidade nenhuma alguém que é bom, alguém que anda no caminho de Deus, sofrer algum tipo de dificuldade, porque o próprio Jesus afirmou que nós passaríamos por algum tipo de dificuldade, certo? Porque a única pessoa realmente boa que sofreu algo ruim na terra foi Jesus. Porque ele é santo, ele é puro, ele é perfeito, nele não há erro nenhum, mas em nós há erro.
Ok? Então, a única pessoa boa de verdade que sofreu nessa terra não fui eu, não foi você, não foi alguém que você conhece aí na tua cidade, que era um doce de pessoa. A única pessoa boa realmente que sofreu algo ruim na terra foi Jesus. Certo? Então, Filemão é esse homem, ele é bom, mas ele passa por uma dificuldade. E Onésimo? Onésimo é alguém que prejudicou o Filemão. Porém, ele se converte na prisão. Ele vai até a prisão encontrar Paulo por algum motivo, talvez para pedir ajuda de Paulo, e ele se converte. Olha que coisa poderosa. E além de se converter, ele passa a ser um discípulo de Paulo, ele passa a ser alguém que ajuda Paulo, ele passa a ser alguém que dá suporte para Paulo. Paulo, ele é tão usado por Deus que até na prisão ele está salvando pessoas. Até na prisão ele está pregando o evangelho. Até na prisão ele está anunciando as boas novas. Até na prisão Paulo tem uma palavra de esperança, porque o evangelho se trata sobre esperança. Nós estávamos mortos, mas temos esperança em Jesus que nos traz vida. O apóstolo Paulo está anunciando uma mensagem de esperança mesmo na prisão, porque quem tem o Espírito Santo de Deus consegue carregar uma mensagem de esperança mesmo em tempos difíceis, mesmo em tempos de luta, mesmo em meio ao deserto, mesmo em meio à provação, mesmo em meio ao processo. Quem tem o Espírito Santo de Deus consegue carregar uma esperança dentro de si, mesmo quando a circunstância não é favorável. Eu estou na prisão, mas eu vou pregar para Onésimo. Eu estou na prisão, mas eu vou cantar e orar com Silas. Eu estou na prisão, mas eu vou converter os carcereiros. Eu estou na prisão, mas ainda assim eu carrego dentro de mim uma esperança. Ainda assim eu carrego dentro de mim uma palavra. Ainda assim eu carrego dentro de mim algo que pode transformar vidas, porque eu estou preso, eu estou limitado, mas a palavra de Deus não está presa, a palavra de Deus não está limitada, a palavra de Deus não perdeu o seu valor. Podem ter prendido o meu corpo, mas a palavra de Deus continua poderosa, e enquanto eu carregar ela dentro de mim, enquanto eu anunciar ela, não existe corrente, não existe grilhão, não existe porta, não existe cadeado que possa impossibilitar ou limitar o meu agir em Deus. E a minha esperança não vai morrer, mesmo eu estando em meio a algemas. Não vai. Amém? Tá comigo aqui? Só que agora vai começar uma prova de fogo. Vai começar uma prova de fogo. Foi essa a expressão que o Espírito Santo me deu essa tarde. Vai começar uma prova de fogo na vida de Filemão. Por quê? Porque a Bíblia vem falando que Filemão tem amor e tem fé. Mas agora o amor e a fé dele serão testados num momento difícil. Por quê? Porque Filemão, se ele era amoroso, se ele era um homem de fé, se ele era um cara que animava os outros, se ele tinha uma igreja na sua casa, certamente em todo o tempo ele tratou Onésimo muito bem. Essa é a premissa, esse é o ponto de partida, é isso que a gente entende lendo o texto. Ele tratou Onésimo bem. Porém, ele plantou o bem na vida de Onésimo, só que Onésimo devolveu com o mal. E agora ele vai ter que perdoar esse homem. Ou seja, Filemão vai ter que agora perdoar alguém que lhe fez mal, mesmo Filemão só tendo feito bem a ele. Quem é que nunca passou por isso? Ter que ajudar alguém que te fez mal no passado. Ter que convidar alguém para ir na igreja, sendo que esse alguém falava mal de você e você sabia disso. Como que fica quando você ajuda a pessoa, dá emprego, ajuda, paga a conta, leva para a igreja, dá carona, ajuda os filhos, divulga o trabalho, faz isso, faz aquilo, essa pessoa te paga com o mal, essa pessoa vira as costas para você, essa pessoa te xinga, essa pessoa te humilha, essa pessoa te abandona, essa pessoa te calunia, e aí você tem que o quê? Você tem que fazer o bem para ela depois. Não é fácil, é difícil, mas essa é a missão de ser cristão. Lembra de José, o que ele passou? José foi vendido pelos irmãos, foi dado como morto para o seu pai, mas e depois lá no Egito, o que ele faz? Ele tem que perdoar os seus irmãos, tem que dar boas terras para a sua família, ele tem que alimentar aqueles que o lançaram para morrer, porque esse é o desafio
desafio de alguém que carrega o Espírito Santo de Deus, pagar com o bem quem plantou o mal na sua vida, ser diferente, não pagar na mesma moeda, não xingar de volta, não caluniar de volta, não contar história de volta, não virar as costas de volta, mas ser diferente. E é no momento da adversidade que nós vamos provar se somos verdadeiramente diferentes ou não. Filemão agora está numa prova de fogo, porque ele vai ter que pagar com o bem quem plantou o mal na sua vida. Olha aí, a Jéssica está falando aqui, ó, eu estou vivendo isso. A palavra de Deus nunca volta vazia. A palavra de Deus sempre tem um endereço. Tem uma irmã aqui que já está falando, eu estou vivendo isso. E Jéssica, a palavra para você é, seja diferente. Seja diferente. Não deixe que o mal que as pessoas plantaram na sua vida roube a sua essência. Lembra de Jesus, quando ele está no Getsêmani? Judas entra lá para atrair Jesus, para vender Jesus, e Jesus sabe disso. Jesus olha para Judas e fala, amigo, o que vieste fazer aqui? Jesus é mentiroso? Não. Então quando Jesus chama Judas de amigo, ele está falando a verdade. Ou seja, para Jesus, Judas é amigo, mesmo Judas estando ali para vendê-lo. Em outras palavras, Jesus não muda quem ele é porque Judas mudou quem ele era. Jesus não perde a sua essência porque Judas vai trair ele. Jesus não deixa de amar a Judas porque Judas deixou de amar Jesus. A minha essência não muda porque a minha essência é de Cristo. E Cristo não muda, ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje, ele é o mesmo para sempre. Então podem virar as costas para mim, podem falar mal de mim, podem ter me roubado, podem ter plantado mal na minha vida, a minha essência não vai mudar, porque eu carrego o Espírito Santo de Deus. E aqui nós vemos a diferença de quem verdadeiramente segue a Deus e de quem não segue. Ainda que a nossa vontade seja de tratar mal o Onésimo, ainda que a nossa vontade seja de expulsá-lo das nossas propriedades, ainda que a nossa vontade seja de pagar na mesma moeda, o cristão tem que negar as suas próprias vontades carnais. Lucas 9:23, Jesus fala, se alguém quer me seguir, negue-se a si mesmo todos os dias. Não é só num domingo bonito que você levantou a mão e aceitou Jesus. É todos os dias. Negue-se a si mesmo todos os dias, tome a sua cruz e siga-me. Então Filemão agora vai passar por essa prova de fogo e talvez ele vai ter que se negar. Talvez ele vai ter que negar um desejo de pagar na mesma moeda. Talvez ele vai ter que negar um desejo de bater a porta na cara de Onésimo. E vai ter que receber ele de braços abertos. E ele vai ter que receber esse homem. Ele vai ter que receber esse homem. Perceba que quanto mais alto nós vamos, quanto mais alto nível nós alcançamos, maiores serão os desafios que nós teremos que lidar sendo cristãos. Não apenas sendo cristão, sendo um empresário, sendo um médico, sendo o que você for. Quanto mais alto nível você chegar, maior será o seu desafio. Filemão chegou num nível alto espiritual. Ele tem amor, ele tem fé, ele tem ânimo, ele tem uma igreja na sua casa. O desafio para o qual ele é lançado também vai ser grande. Tem gente que está achando ruim da prova que está passando. Só que Jesus está falando, a sua prova é consoante ao seu nível. A prova está grande é porque Deus está te levando a lugares altos. Deus está te levando a lugares altos. Só que o bom também para Filemão é o seguinte, ele foi roubado no passado, mas ele não vai ficar no prejuízo. Por quê? Porque Paulo se levanta no versículo 18 para falar, se teve algum prejuízo eu pago, põe na minha conta. Então Filemão foi prejudicado pelo homem, mas Deus não vai deixar ele prejudicado. Eu tenho uma palavra profética aqui para alguém, se você tiver fé para receber. O homem pode ter te prejudicado, as pessoas podem ter te passado para trás, mas existe um Deus no céu, e Ele é justo, e nada passa despercebido pelos seus olhos que são como chama de fogo, e Ele vai fazer justiça na sua vida.
vida. O homem pode ter te prejudicado, mas não vai ficar assim. O homem pode ter te passado para trás, mas não vai ficar assim. O Senhor Jeová levantará um apóstolo Paulo na sua vida para falar: deixa que eu pago a conta, deixa que eu ajudo, deixa que eu tampo o buraco que o outro deixou para trás, deixa que eu te levanto, deixa que eu te invisto em você, deixa que eu abro uma porta. Deus vai levantar um Paulo para ajudar um Filemão que foi prejudicado. Você não vai ficar no vermelho, você não vai ficar passado para trás, você não vai ficar vivendo na dificuldade que te deixaram, na miséria que te deixaram. Oh meu Deus do céu, quem sabe um sócio te passou para trás, quem sabe alguém da igreja te atrapalhou, quem sabe um ex-marido, uma ex-mulher, quem sabe um funcionário está te atrapalhando, mas Deus vai levantar alguém para fazer justiça na sua vida e não te deixar no prejuízo. A Jéssica está falando assim, ó, engraçado dizer isso. Hoje, pensando, eu realmente estou abrindo a porta, apesar de todo o mal que a pessoa me fez. Deus realmente leva a sua palavra a quem precisa. Primeira vez na live ele me colocou aqui. Que Deus te abençoe, Jéssica. Primeira vez na live Deus está falando exatamente o que a Jéssica está vivendo. Isso é para a honra e glória do nome de Deus. A palavra de Deus nunca volta vazia. A Jéssica entrou aqui para receber uma resposta e você também. Só que Filemão, ele também vai ter um grande desafio. Que além dele ter que receber de volta Onésimo, olha o que Paulo termina fazendo. Eu acredito que você vai fazer ainda mais do que eu peço. Paulo eleva muito o nível de exigência para Filemão, porque ele acredita que aquele homem é capaz de cumprir isso. Níveis de exigência altos só são passados para pessoas que são qualificadas. Então, quando Deus te exige algo grande, é porque Ele te capacitou. Deus não dá uma prova para soldado incapacitado. Eu vou te falar um negócio, Deus te chama como filho, mas Ele te treina como soldado. E se a prova, se a luta que você está passando é grande, é porque o Senhor te capacitou para estar apto, para conseguir vencer todas essas adversidades. Se a prova é grande, é porque grande é a capacitação que Deus derramou sobre a sua vida. Só que Filemão está numa prova de fogo, mas o apóstolo Paulo também está. Por quê? Imagina, gente, imagina. Por que Paulo está preso? Fala comigo, por que Paulo está preso? Paulo, ele está preso porque ele pregou o evangelho. Isso é motivo justo para prender alguém? Não é. Ele não roubou, ele não matou, ele não assassinou, ele não traiu, ele não fez nada. Paulo está preso por pregar o evangelho. O que eu estou querendo te dizer é que ele está preso injustamente. E quem sabe o que Onésimo fez, era justo ele estar preso. Então Paulo também vai passar uma prova de fogo, porque ele vai ter que, injustamente preso, pregar para alguém que deveria estar preso. Paulo está numa posição de injustiçado, tendo que abençoar alguém que deveria estar preso. Tá entendendo o que eu estou querendo dizer? Paulo, ele também vai ter que relevar um sentimento talvez de impunidade. Porque tem hora que nós sofremos coisas das quais não merecemos e ainda temos que ajudar alguém que fez por onde para sofrer, mas não está sofrendo. Já viu gente assim? Que faz, erra e parece que a conta nunca chega e você ainda tem que ajudar essa pessoa. E aí no coração do homem nasce muitas vezes um sentimento de impunidade. Mas comigo eu não faço nada e as coisas ruins acontecem. O outro ali faz o que quer e nada acontece. E Deus ainda manda eu orar por esse atribulado, e Deus ainda manda eu chamar para a igreja, e Deus ainda manda eu abençoar financeiramente. Não, o que é isso? O que é isso? Tá doido? É assim ou não é? Muitas vezes. É assim ou não é? Só que Paulo, como um homem de Deus, vai deixar de lado um sentimento de impunidade. E vai ver em Onésimo
uma alma carente da presença de Deus. Ele vai ver em Onésimo alguém necessitado de ouvir a mensagem do Evangelho. Paulo está preso, mas ele tem muito mais para passar do que Onésimo. Onésimo está solto, Paulo está preso, Paulo é injustiçado, Paulo não merece estar naquela situação, Paulo está limitado, mas ele tem muito mais para passar do que Onésimo tem para abençoar ele. O seu estado não define quem você é. O seu momento não define quem você é. O que define o que você é o que você carrega. E dentro de Paulo ele carrega o bem mais valioso do universo, a presença do Espírito Santo de Deus. Ele está na prisão, mas ele pode ser um abençoador. Ele está no momento difícil, mas ele pode salvar uma alma. Ele pode estar na pior, mas ele ainda pode fazer a diferença na vida de alguém. Olha como um paradoxo acontece. Paulo está preso, humanamente falando ele está na pior, mas espiritualmente falando ele está numa condição muito melhor do que Onésimo. Tem gente que não entende isso, acha que está numa posição boa, é só ter o melhor carro, ter a melhor casa, sua loja está vendendo muito, mal sabe que estar numa posição boa é carregar a presença do Espírito Santo. Estar numa posição boa é andar segundo a palavra de Deus. Estar numa posição boa é carregar as promessas do Senhor, porque eu sei que mais cedo ou mais tarde elas vão acontecer. Estar numa posição boa não é simplesmente a de Onésimo, fiz o mal e não paguei, me dei bem, hein? Saí no lucro. Não, estar numa boa posição é estar no centro do querer e da vontade de Deus. Só que aí Paulo faz o quê? Prega para aquele homem, e aquele homem se converte. Só que aquele homem se converte tanto para a honra e glória do nome do Senhor, que ele vai passar a ajudar Paulo. Paulo está numa situação difícil, toda ajuda é bem-vinda, concorda comigo? Toda ajuda é bem-vinda, porque Paulo está na prisão. Só que aí Paulo fala assim no versículo 13, eu queria que Onésimo continuasse comigo, porque ele é útil para mim, mas algo no meu coração, o Espírito Santo de Deus está me incomodando, e eu preciso enviar Onésimo de volta para você, Filemão. Paulo está passando por uma prova de fogo porque agora ele tem que abrir mão de alguém que é útil para ele em uma situação difícil. Tem momentos da nossa vida que nós vamos ter que nos desligar de pessoas que são úteis, de pessoas que nós gostamos, de pessoas que às vezes até mesmo nos fazem bem, mas para aquele momento não cabe no nosso propósito. Lembra de Abraão e Ló? Sobrinho e tio, eles se amavam e eles não brigaram, mas cada um teve que ir para um lado, porque naquele momento Ló não cabia dentro do propósito que Deus tinha para Abraão, e por isso eles têm que cada um seguir o seu rumo. Existirá momentos de bifurcação espiritual na sua vida, e você vai ter que ir para um lado e alguém vai ter que ir para o outro, ainda que seja alguém que você gosta, ainda que seja sua amiga, ainda que seja o seu melhor amigo, ainda que seja um parente. Pelo amor de Deus, entenda o que Deus está falando. Deus não está falando sobre... Tem pessoas que levam as coisas para outro lado. Deus não está falando de separação de casamento, Deus não está falando de nada disso, só que Deus está falando que algumas pessoas que nós gostamos, às vezes vão ter que tomar um rumo diferente da nossa vida, porque naquele instante não cabe no nosso propósito. Só que Paulo é maduro o suficiente para entender isso. Só que Paulo vai ter que se indispor, ele vai ter que entrar numa prova de fogo, pelo terceiro ponto, porque ele vai ter que se colocar na possibilidade de se indispor com o seu amigo. Porque imagina, você é muito amigo, muito amiga do seu vizinho, da sua vizinha. Aí você sabe que alguém lá roubou o seu vizinho, roubou a sua vizinha. E algum tempo depois, você liga para o seu vizinho, para sua vizinha e fala assim, fulana, então, eu tô te mandando aí para sua casa, eu tô mandando aí para sua casa aquela pessoa que te roubou, e eu preciso que você receba ela muito bem, tá? Eu preciso que você trate ela muito bem, não como alguém que te roubou, trata como um irmão, tá? Trata como se fosse eu, tá bom? Dá o melhor quarto, dá a comida, tá? Pode dar água, se der, arruma até um trabalho para ela, tá bom? Se ela te prejudicou, depois eu pago, mas eu preciso que você receba muito bem.
A chance de Filemon não gostar do que Paulo está falando é grande. É considerável olhando do ponto de vista humano. Então Paulo está correndo o risco também de se indispor com seu amigo. Mas ele tem que escrever essa carta. Por quê? Porque ele precisa, acima de tudo, acima do que conservar uma amizade, é pregar o evangelho. E ele tem que falar: Filemon, você vai ter que perdoar Onésimo. Sabe por quê? Porque Jesus falou assim, que aqueles que não perdoam o seu próximo, também não podem ser perdoados pelo Pai. Então agora Paulo, ele vai ter que colocar a pregação do evangelho acima da sua amizade com Filemon, para ensinar para Filemon a necessidade de liberar perdão, porque quem não perdoa o próximo, não pode ser perdoado pelo Pai. E aí, ele se põe na posição de se indispor com seu amigo para anunciar o evangelho. Tem gente que está ficando calado para não perder a amizade, enquanto deveria estar pregando o evangelho, com amor sim, com empatia sim, querendo levantar a pessoa e não matar, mas tem gente que está preferindo guardar uma amizade, guardar um laço familiar, do que falar a verdade do evangelho. Eu vou te falar um negócio: o verdadeiro amigo não é só aquele que vive dando tapinha nas suas costas. O verdadeiro amigo é aquele que chega para você e fala o que você tem que fazer, e fala onde você está errado, e fala onde você precisa melhorar. Os meus verdadeiros amigos são assim, brincam muito comigo, me zoam, contam piada, fazemos de tudo, a gente brinca, só que na hora de falar onde eu tô errado, eles falam. Na hora de falar onde eu preciso melhorar, eles falam. Na hora de falar o que eu tô fazendo que não tá legal, eles falam. Esse é o verdadeiro amigo. Ele chega em você e ele põe Cristo acima da sua amizade. E ele põe Cristo acima do relacionamento que ele tem com você. E esse é o verdadeiro amigo, aquele que ama mais Jesus do que a sua amizade. A ponto de chegar em você e falar: ó, cara, não tá legal. Isso aqui não está de acordo com a palavra de Deus, isso aqui não está de acordo com a direção que Deus te deu, isso aqui não está de acordo com aquilo que o Senhor tem para você, você precisa mudar. Acorda, desperta, abre o olho, muda de rota, se arrepende, perdoa, se aproxima de alguém, se afasta de alguém. Esse é o verdadeiro amigo. Então Paulo aqui está agindo como um verdadeiro amigo. Gente, olha o tumulto que Onésimo está causando. Olha o tumulto que Onésimo está causando. Ele está pondo Filemon numa prova de fogo. Ele está pondo Paulo numa prova de fogo. Ele está causando. Ele está causando demais. Mas aí sabe o que eu percebi? Que Onésimo sou eu. Eu percebi que Onésimo é você que está me ouvindo. Esse homem que está causando tudo isso aqui, sou eu e é você. Eu vou te explicar. Calma. Primeiro entenda que Paulo é uma ponte. Tá? Guarda essa informação, que Onésimo sou eu e é você. Eu vou te falar outra coisa primeiro. Guarda essa informação. Paulo é uma ponte. Porque Filemon é um homem que já se converteu há algum tempo. Onésimo é um homem que se converteu agora. Paulo é uma ponte entre gerações de pessoas convertidas. Tá? Paulo faz essa ligação, juntando a geração mais velha com a geração mais nova. Essa ponte precisa existir hoje em dia no nosso meio. Porque o que acontece é a geração mais velha falando: a geração mais nova não presta. E a geração mais nova falando: a geração mais velha é um bando de religiosos que não sabe de nada. E aí cria-se essa quebra de relação entre os mais velhos e os mais novos, entre os mais experientes e aqueles que têm mais força. E aí não há essa união que deveria haver. Mas Paulo é essa ponte que conecta o mais velho com o mais novo, uma geração mais antiga com uma geração mais nova. Por quê? Porque a geração mais antiga tem algo para ensinar, a geração mais nova também tem algo para ensinar, porque ninguém sabe tudo e os dois podem se ajudar, se trabalhar junto, mas precisa haver essa ponte.
Então eu quero falar para você, seja um Paulo na vida de alguém, seja uma conexão, seja uma ponte, seja um facilitador. Para de atrapalhar o crescimento dos outros na igreja, só porque é mais novo, só porque usa uma calça rasgada, só porque tem uma tatuagem, só porque ele é mais velho e ele tem essas coisas de religião e ele só anda de terno. E daí que ele só anda de terno? E daí que ele fala de um jeito mais difícil de entender? Seja uma ponte de conexão entre as gerações. Mas aí eu percebi que Paulo é uma ponte. E além dele ser uma ponte, e agora eu já vou entrar no fim da mensagem, além de Paulo ser uma ponte, ele também é alguém que paga uma dívida que não é dele. Ele fala: Filemon, se Onésimo te deve alguma coisa, põe na minha conta, eu vou pagar. Ele se envolve no meio de uma situação que ele não precisava. Ele toma para si uma dívida que não é dele. Então Paulo é uma ponte entre Onésimo e Filemon. E Paulo é alguém que paga uma dívida que não é dele. Parece que eu já vi isso antes. E ele, Cristo Jesus, é o único mediador, é a única ponte. Revasui, chom, pemaio, revaciar. E ele é o único mediador, é a única ponte entre os homens e Deus, Jesus. Assim como Paulo foi a ponte de Onésimo e Filemon, Jesus é a ponte entre nós e Deus. E assim como Paulo pagou uma dívida que não era dele, Jesus pagou toda a nossa dívida. Por isso que quando ele está na cruz do Calvário, a sua última palavra é tetelestai. Em português, está consumado. Na nossa língua, está pago. Aleluia. Jesus, na cruz do Calvário, tem como última fala o seguinte: eu paguei a dívida que era do Vitor. Eu paguei a dívida que eram dos meus filhos e das minhas filhas. Eu paguei a dívida sua. Eu paguei a sua dívida. A dívida não era dele, mas ele entrou na situação e falou: se o Vitor deve alguma coisa, deixa na minha conta. Se o Vitor deve alguma coisa, deixa na minha conta. Aleluia. Ninguém queria pagar o preço por nós. Nós mesmos não poderíamos pagar o preço por nós, mas Jesus um dia nos amou de tal forma que ele olhou para nós e falou: deixa que eu pago com meu sangue, deixa que eu pago a sua dívida, deixa que eu entro no meio dessa situação, deixa que eu te salvo, deixa que eu vou para a cruz, deixa que eu visto a coroa de espinhos, deixa que eu bebo vinagre, deixa que eu furo as minhas mãos por amor a você, deixa que eu me entrego à morte, deixa que eu grito tetelestai. O Vitor não pode falar tetelestai, a Simone não pode falar tetelestai, a minha mãe que está aqui na live não pode falar tetelestai, a Jéssica não pode, a lavassúria, mas existe um homem, o nome dele é Jesus, e ele é o próprio Deus, que ele nos comprou, não foi com prata, não foi com ouro, não foi com pedras preciosas, não foi com real, não foi com euro, não foi com dólar, não foi com o precioso sangue carmesim do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele falou: deixa que eu pago a sua dívida, deixa que eu pago. Então Paulo, nesse texto, lembra do início da pregação? Tudo aponta para Jesus. A palavra se conclui aqui. Paulo aponta para Jesus, porque Paulo está intercedendo por Onésimo. Jesus intercede por mim e por você. Paulo está conectando Onésimo e Filemon. Jesus nos conecta a Deus. Paulo está pagando a dívida que não é dele. Jesus pagou a nossa dívida que não era dele. E Filemon? Filemon representa quem? Filemon representa o Deus Pai, que vai receber quem outrora pecou contra ele, que vai receber quem outrora virou as costas para ele, quem nunca virou as costas para Deus. E Onésimo, esse homem que causou toda essa confusão, fez todo mundo passar pela prova de fogo. Onésimo sou eu. Onésimo é você, que errou no passado,
mas se converteu na prisão. Porque sem Jesus a gente vive em prisão pecaminosa. É na prisão que a gente se converte. E agora vai voltar para casa. Onde ele vivia, na casa de Filemão. Para onde ele vai voltar? Para a casa de Filemão. O filho pródigo volta a casa. Só que ele volta transformado. Onésimo sou eu. Onésimo é você. E Deus está falando, está na hora de voltar. Está na hora de voltar para casa. Está na hora de voltar para a ponte. Onésimo vivia uma vida de um jeito na casa de Filemão. Agora ele vai voltar e vai viver de outro jeito. Eu estou falando que Deus vai fazer você voltar em alguns lugares da sua vida para as pessoas poderem ver a diferença e a mudança que Ele fez em você. Tem gente que saiu de alguns lugares pela porta dos fundos, sendo mal falado, sendo humilhado, sendo escarnecido, sendo um exemplo negativo. Deus não vai te colocar lá de volta necessariamente de forma permanente, mas Ele vai te fazer passar pelo mesmo caminho para mostrar que você mudou, para mostrar que você não é a mesma mulher, para mostrar que você não é mais o mesmo homem, para mostrar a obra que Ele fez na tua vida. Onésimo vai ter que voltar para a casa de Filemão para provar o poder transformador de Deus. Então, Onésimo, entra na ponte, Onésimo, pega o caminho de volta para casa, pega o caminho de volta para a casa do seu pai, pega o caminho de volta para a casa de Filemão. Nós estamos na ponte de Onésimo. É tempo de voltar para Deus, é tempo de voltar ao primeiro amor, é tempo de voltar para o centro da vontade do Senhor, é tempo de voltar a crer nas promessas de Deus, é tempo de voltar a passar em alguns lugares que já não passamos há muito tempo, para que as pessoas possam ver a mudança que você teve. Esse aí não é Onésimo, aquele que roubava? É ele mesmo, mas agora ele não rouba, agora ele gera vida, agora ele traz paz, agora ele trabalha e traz sustento, agora é uma nova mulher, agora é um novo homem. Agora ele e ela são diferentes. Por quê? Porque entrou na ponte, e a ponte é Cristo. Eu tô na ponte, e da ponte ninguém me tira, porque a minha ponte é Jesus, aquele que pagou a dívida por mim. Será que nesta live tem algum Onésimo que vai entrar na ponte e voltar para um lugar de onde nunca deveria ter saído? A ponte fala sobre chegar num lugar tendo sido completamente transformado pelo Senhor. Quem aqui quer ser transformado por Deus? Quem aqui quer ser transformada pelo Senhor? Um sinal de transformação é estar na ponte. Hashtag eu tô na ponte. Eu tô na ponte, eu tô na ponte. Onésimo está na ponte e eu também estou, porque eu estou sendo transformado pelo meu amigo, e o nome dele é Espírito Santo. Eu estou na ponte. Aleluia. Deus está chamando pessoas de volta para a presença. Deus está chamando pessoas para a ponte. Deus está chamando pessoas de volta para a ponte aqui. A dívida já foi paga. Aí o Lucão escreveu hashtag eu tô na ponte. É isso aí. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. Amém? Amém? Tem pessoas chorando agora em casa. Eu tô na live, como é que eu sei isso? É o meu amigo. O meu amigo tá tocando em corações agora. Eu sei, tem gente chorando agora. Tem gente mudando de rota e entrando na ponte. O Espírito Santo de Deus marcou essa noite para te alcançar e mudar a sua rota. Alavacheia, Halom Plefá. Vamos orar em nome de Jesus. Vamos orar.
Vamos orar em nome de Jesus. Glória a Deus. Se tiver alguém aí que queira voltar para Jesus através dessa live, escreve aí, eu estou voltando. Tá? Se tiver alguém que queira aceitar Jesus, fala aí, eu quero aceitar. Tá? Escreve aí, eu quero aceitar, ou eu estou voltando. Amém? Ou se você quer ser transformado, escreve aí, eu quero ser transformado, eu quero estar na ponte. Eu não sei, se manifesta aí de alguma forma, nós vamos orar. Amém? Eu quero orar pela sua vida. O Espírito Santo de Deus está se movendo em nosso meio. Tá aí a Kátia, eu quero aceitar Jesus, eu quero voltar. Tem uma vida para Jesus aqui. Aí a Silvana, eu estou voltando. Tem 2 vidas para Jesus aqui. Aleluia! Aleluia, Espírito Santo de Deus. Tá aí a Jéssica, eu quero voltar. 3 vidas para Jesus. Aleluia! Calavacia. Hoje o céu está em festa. Porque tem pessoas voltando para a presença do Pai. Eu tô na ponte. E da ponte ninguém me tira. Tem almas voltando para Jesus aqui hoje. Aleluia, vamos orar. Se mais alguém tiver o desejo, vai escrevendo aí enquanto eu vou orando. E você que quer voltar para Jesus, tá aí a Josiane, eu quero fazer uma nova aliança. 4 pessoas para Jesus nessa noite. Hoje é uma noite de salvação e festa no céu. E por favor, aqueles que estão firmes, intercedam pelos nossos irmãos onésimos que estão voltando. Espírito Santo de Deus, glórias a Ti. Eu sinto a Tua presença aqui e eu vejo o Teu trabalhar. Pessoas foram tocadas por esta palavra e estão voltando para a casa do Pai, e estão voltando para o centro da vontade de Deus. Está aí a Adriane, mais uma, 5. Pessoas estão voltando, glória a Deus pela decisão de cada homem, de cada mulher que está voltando, que está aceitando Jesus pela primeira vez nessa noite. Nós te rendemos honra e glória, Espírito Santo, pois só Tu és aquele que convence o homem da justiça e do juízo e do pecado. Obrigado, Senhor, muito obrigado. Ajude essas pessoas que estão voltando e Te aceitando nesta noite. Ajuda elas, Espírito Santo, a se manter na ponte. Grande será o testemunho de transformação, assim como o Senhor transformou Onésimo. Eu creio que o Senhor transformará esses irmãos e essas irmãs também, no nome de Jesus. Que as Tuas bênçãos, que o Teu amor, que a Tua fé, que a Tua graça envolva cada irmão agora. Em nome de Jesus, fortalece aquele que está cansado. Dê ânimo àquele que está desanimado, coloque esperança para aqueles que estão em meio à prisão, como Paulo estava, em situações difíceis. Renova a esperança, renova a fé, renova o amor. Em nome do Senhor Jesus, essa é uma noite gloriosa que Deus marcou para fazer uma grande festa no céu. E se o céu está em festa, nós na terra também estamos. E nós Te agradecemos, Senhor, por esta noite maravilhosa e por esse agir poderoso nas nossas vidas. Em nome de Jesus, ajude cada uma dessas pessoas a permanecer firme na Tua presença, na Tua palavra e na Tua casa, meu Deus. Em nome de Jesus, escreve o nome delas no livro da vida. Paga a dívida delas, Senhor. Apaga o passado e escreve uma nova história para elas. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, você que está aqui desse lado. Glória a Deus, você que está aqui desse outro lado. Deus seja louvado. Amém? A festa no céu hoje. E nós estamos na ponte. Tá? Glórias a Jesus, que Deus te abençoe poderosamente. Esse foi o 5º dia da nossa série, tá? Nós vamos encerrar ela no domingo, então vai ter live amanhã e vai ter live domingo, tá bem? Quanto ao horário, eu vou anunciar nos meus stories, tá?
porque acredito que amanhã à noite eu não vou conseguir fazer. Então, provavelmente vai ser no período da tarde aqui de Portugal, onde eu tô, tá bom? A maioria do pessoal é do Brasil, vai ser provavelmente perto a hora do almoço, tá? Então você vai cozinhando, vai me ouvindo, vai esperando o almoço chegar, vai me ouvindo, enfim. Vai saindo do trabalho, vai me ouvindo. Se estiver no trabalho, põe um fone, vai ouvindo. Faz alguma coisa, porque Deus vai falar conosco poderosamente amanhã também e no domingo. Amém? Você que ainda não adquiriu este livro, O Poder da Fé, corre para adquirir, para que a sua vida seja ainda mais impulsionada e transformada. Amém? É um conteúdo que o Espírito Santo de Deus me ensinou ao longo dos anos e que está à sua disposição, melhor falando, né? Então, aqui nesse aplicativo, você que está me vendo aqui, sabe qual que é, e você que está aqui é no outro, no primo, tá? Tem um link aí na minha bio que vai te dar acesso ao comprar o livro, tá bem? E a sua vida vai ser abençoada, vai abençoar a minha também, o reino de Deus vai ser expandido e todo mundo vai ficar feliz para a honra e glória do nome do Senhor, tá bem? No mais, fiquem na ponte, em nome de Jesus, e nós nos encontraremos aqui novamente amanhã com menos frio, se Deus quiser, tá? Povo de Deus, ó, um beijo no seu coração, que o eterno Deus te abençoe e amanhã estaremos de volta. E aqui nesse aplicativo, você que está me olhando aqui tem live todo dia, tá? Que Deus abençoe e fiquem com Deus. Até amanhã. Glória a Deus. E você que está aqui, uma boa noite. Amém? Que Deus te abençoe, que você fique na ponte. E se você puder me fazer um grande favor, eu vou ficar muito feliz. Quando essa live acabar, em coisa de 2 minutos, eu vou postar ela no meu feed. Só que aí todos os comentários que foram feitos aqui não ficam salvos na live. Então se você pudesse ir lá, depois que eu postar no meu feed e fazer um comentário, seria legal. Para quem não assistiu a live, entra nos comentários, depois lê e fica com vontade e assiste a live também. Então vai lá e escreve o que você quiser, algo que Deus falou com você nessa live. Vai ser top. Amém? Que Deus te abençoe. Até amanhã. Orem por mim, tá? E nós temos um compromisso aqui amanhã também, no 6º dia da nossa live. Que Deus abençoe.